Olá, no devocional de hoje eu quero pensar com vocês no texto de Gênesis capítulo 23. O capítulo 23 e o versículo 1 de Gênesis vai dizer que Sara chegou a viver 127 anos e então ela veio a falecer. Todos nós sabemos, por Gênesis 15 e Gênesis 17, que Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Abraão, portanto, nesse momento está com a idade de 137 anos pelo fato de ser 10 anos mais velho que Sara. E aqui vai falar da morte de Sara, e o interessante é que vai dizer que veio Abraão para lamentar e chorar a vida de Sara. Essa expressão, veio Abraão para lamentar e chorar por causa da vida dela, nos dá a entender que Abraão estava em um outro lugar. Abraão não estava em Hebron, que é Kiriat Arba. Quando você lê o Talmud e quando você lê um pouco da cultura judaica, você percebe o pano de fundo desse versículo 1 de Gênesis capítulo 23. Vai dizer que o que levou Sara à morte foi a angústia de saber que o seu filho seria sacrificado. O contexto é Gênesis 22, quando Abraão vai à terra de Moriá, 3 dias de viagem deste lugar, e vai para sacrificar o seu filho. E o Talmud e a cultura judaica vai dizer que a angústia de Sara em saber que o seu filho seria sacrificado foi tão grande que ela não resistiu e ela veio a falecer. Por isso, quando Abraão está retornando, que é Gênesis capítulo 22, imediatamente a gente vê no versículo 19 de Gênesis 22 que ele tinha fixado residência em Berseba. Mas agora, no capítulo 23, vai dizer que ele vem a Hebron, em Canaã, para poder lamentar o corpo de Sara. Então, isso não está na Bíblia, mas está na cultura judaica e também está no Talmud, de que Sara foi tomada por uma angústia muito grande em ver todas as suas promessas, em ver tudo aquilo que Deus tinha prometido em Isaac ser dissipado. E eu venho aqui nesse devocional para desafiar você a confiar em Deus, para que o seu coração não seja tomado de angústia. Sabe, conforme diz em Marcos 16, versículo 1 ao 3, aquelas mulheres diziam: quem é que removerá a pedra do sepulcro? Elas estavam indo para o sepulcro, mas elas estavam cheias de preocupação, e a preocupação é: nós não temos forças para remover aquela pedra. Quem é que pode remover aquela pedra por nós? E quando elas chegaram lá, diz o versículo 3, a pedra já estava removida. Então elas estavam preocupadas com um problema que já estava solucionado. E Sara foi tomada por uma angústia, segundo a cultura judaica, por um problema que, na verdade, não iria se concretizar. Era Deus levando o seu marido à prova. O texto vai dizer no versículo 1 de Gênesis 22 que Deus provou Abraão. Não diz que Deus provou a Sara, embora a gente sabe que ela, como esposa, estaria passando por tudo isso, mas ela não resistiu. E eu vim aqui para dizer para você: não tenha medo de confiar em Deus. Lembra-se do Salmo 46, ainda que uma guerra exploda contra mim, ainda que um exército venha contra mim, ainda que o mar ruge e as suas ondas tragam a sua braveza e a sua sujeira e as suas espumas, ainda que a terra venha tremer, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, e o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Então, mesmo que todas as circunstâncias estejam gritando, dizendo que Deus falhou, que Deus não é fiel, fale para o seu coração, conforme os salmistas diziam: ó alma minha, por que te perturbas dentro de mim? Aquieta-te e espere em Deus, porque dele vem a sua salvação. Então eu venho aqui nesse devocional para dizer: não deixe a angústia, a ansiedade, a preocupação tomar conta do seu coração, como tomou do coração de Sara. Entregue de verdade o seu filho, o seu casamento, o seu trabalho, a sua saúde. Entregue de verdade todas as coisas na mão de Deus, porque Romanos 4 vai dizer que Ele é poderoso
para cumprir aquilo que Ele prometeu, apesar de que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo e te dê a paz. Descanse o seu coração, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Amém.